Aí tem, primeiro, uma questão delicada essa. Tem a questão pessoal, familiar e tal, que é importante que esses depoimentos se façam com toda a verdade da pessoalidade, da familiaridade e tal. Ao mesmo tempo, a gente deseja que isso se transforme numa questão que é do país, que é uma questão que transcende, né, as esferas pessoais e que se coloca como a elaboração de um passado histórico que tem que vir à consciência nacional, vir à tona da consciência nacional. Não dá para lembrar dele sem lembrar o que ele era, assim, toda aquela pessoa que era doce. Ele tinha convicção de que a coisa tinha que ser pacífica. Ele tinha convicção, era claro isso para ele. Não era claro para mim, isso para ele era claríssimo. Naquele dia ficou claro. Eu entendi, porque eu achava que era uma acomodação do partidão, tal, mas não era um negócio, era uma convicção dessa coisa que você disse, né, sereno, né? Ele é sempre sereno para dizer as coisas. Dizia, mas com serenidade. That's good, that's what I like to see. Sweet reason. Novels aren't life. What did Montag hope to get out of all this print? Happiness? What a poor idiot you must have been. This gibberish is enough to drive a man mad. Nothing to say. That's the spirit. That's real wisdom. Isso tudo, eu acho que vai para o nosso tema no sentido de que havia ali uma divisória entre a opção pela luta armada, não é, e a posição política que não optava pela luta armada. Então, e isso nos anos, quer dizer, isso tem consequências nos anos 70, né? No caso, portanto, a militância do Elson com as gráficas do partido era uma militância contrária à luta armada, né? E essa história, quer dizer, ela mostra bem o que é o aparelho repressor quando ele começa a funcionar, né? E eu estou aqui dizendo isso sem fazer nenhuma distinção de julgamento de qualquer tipo entre quem optou pela luta armada e não. Eu quero dizer apenas que justamente quando, acho eu, essa data de 75 e o modo como as gráficas do partido foram desmanteladas e, no caso, Elson desaparece, né, e é morto pela ditadura, isto é num processo, acho eu, em que, de certo modo, vencidos os focos da luta armada no campo e da cidade, esse aparelho queria continuar matando. Entende? Ele funciona, e isto é justamente aquilo que vai contra o suposto argumento de que eles lutavam o bom combate contra uma luta armada que queria derrubar o regime, porque, na verdade, era um regime não legitimado, não é, que montou esses aparelhos que têm uma lógica própria e que passam a massacrar por uma espécie de pulsão interna, né? E tinha uma coisa que acontecia assim, ela tinha uma visita semanal onde ela levava comida, levava alguns livros que passavam por censura, mas ela levava o jornal decorado. Ela passava a véspera decorando o jornal. E a gente dizia, conta a notícia. Ela disse, não posso ter a minha interpretação, ele tem que ter a interpretação dele. Então ela decorava o jornal, era uma coisa linda. Mas um jornal... Jornal de notícia, ela pegava o jornal e ficava decorando as notícias que ela achava importantes, porque não podia entrar com o jornal. Então ela decorava o jornal, isso é uma coisa maravilhosa. Agora, ao mesmo tempo, eles tinham dentro, sempre que ele esteve preso, e ele esteve preso várias vezes, eles ensinavam uns aos outros língua, literatura, eles liam livros, discutiam, ensinavam coisas, ensinavam economia para os presos. My
maior centro operário do país, capital da indústria brasileira, a pujante e progressista cidade de São Paulo, se prepara por isso mesmo com a mais intensa vibração para ouvir a palavra orientadora de um grande líder de nossa época. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer jamais a afirmação. Como ele começou a militar aos 17 anos, 1930, 17 anos na década de 30. Então, ele atravessa os anos 30 e 40 como militante do Partido Comunista. Então, tem um histórico, não é, de prisão, de clandestinidade, etc., que nós de tortura. Enfrentou o Estado Novo já. Enfrentou o Estado Novo. Exatamente. Isso, e é uma história que nós não temos, nós não sabemos. Mas ele tinha um certo orgulho de dizer que ele suportava a tortura, né? Como se fosse, em suma, de que tinha nele uma espécie de uma resistência interior, uma convicção interior e física, algo da mente domando o corpo que fazia com que ele não se dobrava à tortura, né? Isso eu me lembro, às vezes, em que ele disse isto, né? E se remetem, portanto, a essas várias histórias, e uma história de vida e tal. E eu penso nisso sempre porque eu acho que em 75 estávamos numa outra etapa desse processo, como nunca houve. Uma coisa muito mais violenta. Na verdade, a ideia de que a tortura era, de fato, um expediente para obter informações daquele que estava aprisionado e sendo torturado, não é? Mas a possibilidade de que houvesse um trucidamento, não é? Coletivo, de que isso ultrapassasse completamente essa função, eu acho que não estava no horizonte histórico de períodos anteriores. Mas isso é uma marca deste período e desta repressão dos anos 70. Agora ele tinha problema renal por conta de tortura. Ele tinha Sim, consequências certamente, mas eu quero dizer, havia uma espécie de altivez, não é? De convicção, mas eu acho que, portanto, ele terá descoberto que a coisa era diferente na própria carne, em situação. Agora, justamente por isso, a questão que nós estamos tratando aqui, tanto a pessoal quanto a nacional, é incidir na base desse recalque. Porque uma coisa gravíssima, de grandes consequências, é o fato de que o mais perverso dos desaparecidos políticos da história brasileira é o torturador. O torturador é um desaparecido político da nossa história. É o elo que não liga, é a figura que lá estava e não está. Então, é como se não existisse, por isso tem que rasurar a figura do torturado, do desaparecido, do morto, do mais, porque junto com ela está rasurada a figura do torturador, não é? Então, este é o recalque, não é? E recalcar isso é você deixar numa zona inexpressa, não é? Relações conflitivas que estão na nossa história e que se perpetuam, porque não podem vir à tona, porque é uma espécie de uma síndrome que nós não podemos ultrapassar, né? Então, dar uma dimensão jurídica para isso seria uma elaboração desse processo. Os pobres estão sendo massacrados pela polícia. Eu acho que, assim, teve um consenso da população. A população apoiou a ditadura, como a população hoje apoia a mortandade de presos, de pobres, de bandidos.
Eu acho que a coisa se mantém, quer dizer, chegou naquele nível que não podia ter chegado e se manteve. Quer dizer, hoje se tortura, se mata, se enterra, e você não sabe o que aconteceu, a pessoa, se de fato a pessoa é criminosa, se era para ser presa, se não era, mata e acabou. E quem não fugiu, não morreu. Essa é a explicação maravilhosa que estão dando. Eu acho que se manteve, eu acho que você tem razão, acho que se manteve sim, infelizmente. Que essa explosão de violência, ela abriu a porta para isso e está aberta. É por isso que precisa fechar. É preciso esclarecer tudo e dizer, olha que cara, que nós somos isso, brasileiros nós somos isso. Não é um povo cordial. Vamos ver o que a gente vai fazer com esta realidade que ficou deste tamanho. A maior comunidade carioca, a Rocinha, na zona sul da cidade, sofre diante de uma pergunta sem resposta. Todo dia minha filha pergunta, mãe, cadê meu papai? Eu não tenho resposta para dar, eu vou falar para minha filha que o pai dela está viajando. O ajudante de pedreiro, Amarildo de Souza, de 47 anos, desapareceu no último dia 14. Ele foi abordado por policiais militares quando voltava de uma pescaria. Bom, nós dois somos primos, irmãos, né? Nossas mães eram irmãs, Dona Zailda e Dona Anaísa. E Elson era irmão das duas. Então, nosso tio um tio que visitava a família em ocasiões, surgia, depois estava ausente, mas uma presença sempre muito querida quando aparecia. E acho que eu posso falar mais sobre isso, mas gostaria que a Maria Helena tivesse essa... É uma coisa... era um ser misterioso, bonito, falava bem, assim, simpático, engraçado, irônico, mel, uma pessoa muito amorosa. E quando aparecia era uma alegria para a gente, porque era completamente diferente dos outros irmãos, por tudo. Até porque vivia uma vida escondida, não se falava muito para as crianças. Eu comecei a prestar atenção nele um pouco mais velha, até por interesse por política. E aí, assim, explodiu assim, a admiração por aquela pessoa, né, que tinha ideal. Ele entrou no partido com 17 anos, ele morreu com 62 no partido. Nós tínhamos um parente da minha mãe, que era um deputado estadual, que tem até nome de rua, Astolfo Araújo, doutor Astolfo Araújo, e ele também tentou procurar, e já foram dizendo, para de procurar, pode parar, que isso aí não vai dar em nada. Mas acho que ele morreu rapidamente, pelo que eu entendi, foi muito rápido. Aí teve assim, depoimentos da família, que tem uns que são hilários, que a gente, conhecendo a família como conhece, sabe que é engraçado, né, umas coisas. E a mulher, a minha mãe e a mulher dele colocaram o anúncio no jornal, que foi replicado. Isso trouxe a polícia de madrugada na casa da minha mãe, eles meteram o pé na porta para entrar, né? Foi uma coisa horrorosa. E assim, truculência, porque eles sabiam que já não tinha mais nada. Era para não botar aviso, para não procurar. Ela foi assessorada, quer dizer, ela tentou durante... Quando dizem que ela não tentou, eu fico revoltada, porque ela tentou bastante. As outras pessoas, do jeito delas, também tentaram. A gente teve visitas à morgue, visitas a hospitais. Quer dizer que a família não se importou, não é verdade. É um outro jeito de se importar, é um outro jeito pesado, né, mineiro, né, de fazer as coisas um pouco mais devagar, com medo. Estava todo mundo com medo. Todo mundo achava que a coisa ia ficar feia para nós também. Como ficou, mas a família foi atendida, eles sempre tinham umas respostas bem idiotas, perguntas bem idiotas, né? E se tentou durante um certo tempo, e depois, de fato, a gente recuou. Quando se ofereceu, aí por volta dos anos 80,
a indenização, ela não queria aceitar a mulher dele. E a gente falou, não, você vai aceitar. Nem que se jogue no lixo depois, tem que aceitar, porque na hora que você aceitar, o Estado está dizendo que é responsável. A responsabilidade do Estado, a gente tem que saber. A gente tem um atestado de óbito, e o atestado de óbito diz assim, desaparecido. Assim como o Rubem Paiva vai conseguir, assim como o Vladimir Herzog vai conseguir, a gente quer um atestado de óbito verdadeiro, assassinado por tortura. Eles dizem assim, como desaparecido? O que é isso? É um cara de pau muito grande do Estado, ter um documento desse. Né? O Estado não é uma pessoa, mas o Estado como jogar sujeira embaixo do tapete, botar todos os móveis em cima e achar que é para ficar bem contentinho, que afinal tem um atestado e ela recebeu essa indenização que ela não usou. Ela recebeu para ter o direito de dizer o Estado disse que sim, que o matou. A minha família, mesmo morando em São Vicente, tinha o hábito de vir quase que semanalmente, e os domingos é o grande dia de encontro familiar. Isso acontecia numa casa da rua Baker, no Cambuci, onde uma outra tia nossa, também irmã das nossas mães, tia Zalina, que era casada com o tio Brás, morava num velho sobrado do Cambuci, cheio de livros. Isso é uma coisa importantíssima para a nossa vida, porque realmente todos os quartos eram assim, era um mundo. Antes da gente aprender a ler, a gente ia, quer dizer, tinha esse lugar na família que era uma espécie de templo dos livros. Isso para mim, na minha formação, isso sempre foi, eu quis desvendar aquilo, entende? Are you interested in Plato's Republic? Well, I am Plato's Republic. I'll recite myself for you whenever you like. Thank you very much. Now here's Wuthering Heights by Emily Bronte. And here's The Corsair by Byron. She used to be married to a chief of police. Now that skinny fellow is Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Where's Alice through the looking glass today? She should be somewhere about. Ah, now there's The Pilgrim's Progress by John Bunyan. He ate his book so they couldn't burn it. E como a gente sabe, a União Soviética para a qual ele deu a vida, essa União Soviética hoje não existe, entende? Mas isto que a Maria Helena está falando transcende essa situação histórica. Quem me dera, eu queria, não é, além de ter ele, na verdade estaria fazendo 100 anos, né? Mas de ter passado, em suma, de ter ouvido ele sobre isso, de ter, em suma, ele se entregou a uma causa que historicamente passa por uma longa história, não é? Eu acho que a vida dele deixou essa marca em nós, com as pessoas com quem ele trabalhou, no trabalho que ele fez, ele deixou a marca. Essa marca, ela fica. De algum jeito, ela brota, em algum lugar ela brota. Várias vezes ela vai brotar. Se não com a força que a gente gostaria, ela está aí. Ela está em nós, fortemente em nós ainda. E eu espero que toque outras pessoas. Tenho certeza que tocou, porque ele não foi especial para nós, porque era tio, porque era próximo, porque era padrinho, mas porque era ele, Elson Costa, cujo codinome era Mané e que a gente, Manuel, né? Na família e a gente Mané. chamava de Mané, tio Mané. Então é uma coisa que, assim, é impossível. Aquela pessoa deixou as marcas, tenho certeza. Tenho certeza absoluta que deixou.
Gota pura, gota, gota pura, vindo pela veia do veio. Diamante, diamante duro, cortando cristal pelo meio. Com um beijo eu acordei, outro beijo me dormiu. Depois todo o tempo se seguiu, todo o tempo nos antecedeu. Ficou preso e solto por um fio, e esse fio era você e eu.